Louvado seja sempre o nome de nosso Senhor, de nosso Deus, de nosso Pai. Que a graça e a paz de nosso Senhor seja sempre conosco. Eu sou o irmão Luciano e este é o canal Mais de Campeão. E nós seguimos daqui com o quadro Mulheres Sábias da Bíblia. É muito bom ter você conosco, muito bom você que está chegando agora, você que está nos acompanhando. Que Deus continue abençoando grandiosamente, cada vez mais, a sua vida. Jamais se esqueça, você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. E hoje, como o nosso título já diz, estaremos falando sobre uma mulher que foi muito usada por Deus. Essa mulher se chama Débora. A história de Débora ela está narrada no livro de Juízes. Em um período em que o povo de Deus sofria, então todas as vezes que o sofrimento do povo era gerado por consequências do afastamento de Deus. E eu acredito que você já tem consciência que a única coisa que afasta o homem de Deus são os pecados cometidos. Cada vez que nós pecamos, que a gente desobedece, que a gente erra, o pecado tenta nos afastar do Senhor. E o povo de Deus, que somos nós, é o povo de dura servir. E desde antigamente insistimos em pecar, em falhar, mas Deus, na sua infinita misericórdia, como outrora, como nos dias atuais, sempre nos estendendo as mãos. E foi o que ele fez no período de Juízes. Essa história se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 4. Eu vou pegar no capítulo 4, eu vou ler aqui um trechinho da palavra de Deus, para que você possa estar sendo alimentado, que o Espírito Santo de Deus fale contigo e que te abençoe cada vez mais. Capítulo 4, versículo 4 de Juízes. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e também juíza dos israelitas. Lembrando para você que Débora, ela foi a quarta juíza do povo de Deus. Todas as vezes que o povo pecava e o povo se arrependia e clamava ao Senhor, o Senhor levantava um líder, um homem. E aí a Bíblia diz que Deus levantou Otiniel, e Deus levantou Eude, e Deus levantou Sagar. Só que, de repente, o Senhor lhe muda um pouquinho, ele quebra um pouquinho dessa continuação, de estar sempre levantando homens para ser líder do povo dele. Então, eu acredito que foi uma atitude assim que o povo não esperava. Débora para ser profetisa e juíza. Qual era a função desta mulher? Semelhante à atitude de reis, no caso do exemplo do próprio Salomão, onde as pessoas chegavam com dificuldade até ela e ela, direcionada por Deus, ela dava conselhos, ela julgava, ela determinava. Então, continuando aqui, outros pontos que eu achei interessante. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela. Por que Deus escolheu Débora? Aqui o texto diz que havia uma palmeira onde Débora se sentava. Débora tinha comunhão. Ela se sentava para buscar o Senhor, para pedir direção, e o povo ia até ela. O povo procurava Débora para buscar direção, porque sabia que Débora tinha comunhão com Deus. A Bíblia descreve Débora como uma mulher guerreira, como uma mulher preparada, como uma mulher de fé. Uma mulher que tinha comunhão com Deus. Para ter, não precisa ser uma pessoa, digamos que só antigamente que as pessoas tinham comunhão com Deus. Se a Bíblia fala aqui que ela tinha o costume de sentar debaixo da palmeira, certamente era um lugar arejado, era um lugar tranquilo, aonde ela ficava conectada com o Senhor, e o Senhor a usava para com que o povo fosse abençoado.
Lembrando que isso pode estar acontecendo comigo e com você. Deus pode e quer nos usar. Agora, é necessário que nós tiremos momentos da nossa vida para a gente buscar o Senhor, para a gente estar conectado, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, para com que a gente venha dar conselhos direcionados por Deus e assim estar abençoando a vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que Débora não agia de vontade própria, mas direcionada por Deus, por ser profetisa, por ser uma sacerdota do Senhor. Então, ela era em si essa ponte entre Deus e o povo. Continuando, algo que me chama muita atenção. A Bíblia diz que o povo ia até Débora. Agora eu quero te levar para refletir, principalmente você, servo de Deus, você homem, você mulher. Será que as pessoas que você conhece, as pessoas que estão ao seu redor, será que as pessoas que estão ao nosso redor, ela vê em nós o refletido Espírito Santo, a ponto de chegar até nós para pedir um conselho de Deus? Que você vinha estar se fazendo essa pergunta agora. A Bíblia diz que as pessoas iam até Débora. Por que as pessoas iam até Débora? Porque ela, como serva de Deus, eu acredito que ela se policiava, que ela transmitia a presença de Deus, que o esplendor do Espírito Santo refletia sobre a sua face. Que você venha estar se fazendo essa pergunta. Será que as pessoas, ela te olha, ela enxerga em ti um servo de Deus, uma serva de Deus, a ponto de pedir uma oração, a ponto de pedir um conselho? Porque o Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. A gente tem que dar gosto na vida de alguém, tem que iluminar a vida de alguém. Se eu e você, como servos do Senhor, nós não estamos transmitindo essa presença na vida de outras pessoas, eu acredito que esteja algo faltando em nós. Eu acredito que é nossa obrigação, como servos de Deus, representá-lo nos dias atuais. Lembrando que lá no livro de Atos, Atos 3, verso 4, onde fala do coxo que ficava sentado na Porta Formosa, no templo da Porta Formosa. A Bíblia diz que todos os dias esse homem estava ali na porta do templo, e um certo dia entra Pedro e João. Então, ele pede esmola aos apóstolos. E é o que é que eles dizem? Olhe para mim. Será que as pessoas, ao olhar para mim, ao olhar para você, será que ela verdadeiramente vai ver o resplendor do Espírito Santo? Vai ver a presença de Deus? Porque o que leva uma pessoa a ir até nós para pedir oração, a pedir um conselho, é porque essa pessoa vê em nós uma responsabilidade, vê em nós algo diferente, vê presença de Deus na nossa vida. Será que quando nós caminhamos as pessoas dizem, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus? É claro que todos os servos do Senhor Jesus, eu acredito que o maior troféu, o maior prêmio é poder estar um dia com o Senhor na glória. Será que a nossa caminhada verdadeiramente está, os nossos passos estão nos levando em direção a isso? Então, é algo que interessante na vida de Débora. As pessoas sentiam segurança em Débora. Sentia tanta segurança que Deus fala com Débora e Débora manda chamar o comandante do exército de Israel, que era Baraque na época, e fala para ele: o Senhor entregou o exército inimigo nas suas mãos, que era liderado pelo rei Jabim e o seu comandante Cícera. Então o que é que acontece? Débora fala para ele que Deus entregou nas mãos dele. Porém, a mulher era tão cheia de Deus, era tão conectada com Deus, que o comandante do exército disse: ó,
eu só vou se você for conosco. Interessante, né? A conexão que essa mulher tinha com Deus, que as pessoas gostavam de estar perto dela. Trazendo mais uma vez para os nossos dias atuais, fazendo essa comparação com a vida de Débora. Se pergunte, as pessoas gostam de ficar perto de você? As pessoas veem você irradiar, transmitir luz. Você é uma pessoa que a sua atitude faz bem? Que a gente venha estar se fazendo esse análise. Porque uma pessoa que faz tão bem para o próximo, é óbvio que essa pessoa tem sim presença de Deus, a ponto que outros desejem, outros queiram, façam questão. O comandante do exército de Israel, ele sabia que Deus era na vida de Débora. Então ele disse, eu só vou se você for. Isso mostra, me leva a crer que o comandante podia ter de espada, mas não tinha conexão com Deus, porque quando o homem, o ser humano tem conexão com Deus, ele passa até pela luta, ele vive momentos difíceis, mas o seu coração descansa, porque dentro do seu coração ele tem a certeza que Deus vai dar vitória. Então não importa o que você esteja vivendo, a dificuldade, o grau de dificuldade. Ainda que em muitas situações o inimigo pinte um quadro diferente, levando até a crer que não vai dar certo, a palavra de Deus diz que o justo do Senhor vive pela fé. Então, independente do que você esteja vivendo, do que você esteja passando, você deve crer com todo o seu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que vai dar tudo certo, que Deus é contigo. O próprio Senhor prometeu para nós que estariam conosco todos os dias. Então, Débora tinha essa convicção. Mas eu acredito que o soldado, o comandante, não tinha, porque ele exigiu, ele pediu, eu só vou se você for. Então Débora concorda, tudo bem, eu irei, mas o mérito dessa vitória não será dado a você. O interessante é que essa história de Débora também como é que eu posso dizer, fala sobre uma outra mulher que teve um papel muito brilhante, que foi a Jael. As guerras só finalizavam quando o comandante, quando o rei era derrotado. A Bíblia diz que Baraque e seus soldados, comandado por Débora, matou todos os soldados e o comandante Cícera fugiu. É quando mais uma vez Deus levanta uma mulher, porque Débora, como profetisa, disse: tudo bem, irei com você, porém o mérito dessa vitória não será dado a você, mas sim a uma mulher. É onde o comandante Cícera foge, se abriga na casa de uma mulher chamada Jael. Jael, ela vai lá, ela sim mata esse comandante. Deus entregou a vitória a Israel através de uma mulher. Então, que você venha estar aprendendo com Débora, que você venha ser muito beneficiado através desses estudos, que Deus continue te abençoando. Lembrando que Débora, ela se separava, ela se afastava, ela ficava debaixo da palmeira para falar com Deus, ela buscava a Deus e o povo buscava ela. É bem verdade que dentro de nossa casa, do local de nossos trabalhos, onde nós habitamos, tem pessoas que não têm a liberdade, o conhecimento de buscar a Deus. Então é preciso que tenha mediadores. Claro que o grande mediador é o Senhor Jesus. Mas até para chegar ao Senhor Jesus, ele usa as ferramentas dele, que são os servos dele. Então que você que está nos ouvindo, permita ser uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor, que você permita ser usado por Deus para abençoar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Seja canal de bênção. Deixe Deus te encher até transbordar. Um forte abraço e Papai do Céu continue te abençoando. Peço que continue conosco e não esqueça, Deus todos os dias estará conosco. Tchau, tchau.